Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, David Santiago, Filipe Santa Bárbara. Olá a todos, eu sou a Sónia Sapaz e este será o nosso último Poder Público 2025. Não gravaremos no dia de Natal nem a 31 de dezembro. Vamos encerrar o ano com a prenda de Natal que o Primeiro-Ministro recebeu ontem, com o caso que está a perturbar a campanha de Luís Marques Mendes, com a gafe do Ministro da Educação e com o revés na Lei da Nacionalidade. Ontem foi então encerrada a averiguação preventiva ao caso da empresa familiar do Primeiro-Ministro, a Spinum Viva. Não foram encontradas práticas de ilícito criminal e por isso todos os procedimentos foram arquivados. Luís Montenegro decidiu fazer uma comunicação ao país de 9 minutos, na qual explicou que foram analisados extratos bancários, movimentos da conta dele, da mulher, dos filhos, da empresa, nomes de clientes, nomes de quem prestou serviços. Concluiu a dizer: exerci sempre a função de Primeiro-Ministro em regime de exclusividade e nunca fui avançado de ninguém. São José, este caso deu pano para mangas, sabemos todos. Está encerrado o capítulo ou a oposição ainda tem por onde ir nas críticas a Montenegro? judicialmente a questão está encerrada, não é? Juridicamente, a não ser que apareça algum facto extraordinário debaixo de uma pedra, creio que a questão está, desse ponto de vista, está encerrada. Do ponto de vista político, eu considero que também vai ser difícil explorar mais isto neste momento por parte da oposição, e creio até que a oposição percebeu isso, pelo menos alguma oposição. Agora, há que dizer nesta situação que parte da responsabilidade da polémica que houve em volta deste caso vem do próprio Primeiro-Ministro, porque eu recordo que a primeira vez que ele foi questionado sobre eventuais ilícitos ou negócios, que foi quando foi a primeira moção de censura, que ele aparece na Assembleia até a dizer as propriedades todas de dinheiro dado, etc, etc. Foi o tal striptease, não é? Ele nunca fala nessa altura da empresa Spinum Viva. Aliás, nesse debate, o Pedro Nuno Santos faz uma alusão às relações dele com a Solverde, achando eu hoje e tendo percebido depois que Pedro Nuno Santos até poderia saber alguma coisa já sobre o que vinha aí, ele não responde. E, portanto, ele foi evitando ser transparente, não se pode dizer de outra maneira. Ele não quis abrir completamente o jogo e deixou criar-se um enredo, um novelo de suspeições, que se tivesse dito abertamente: eu tenho esta empresa, faz isto, é familiar, etc, etc. Pois há outros erros que eu penso que ele fez por, não sei se por ingenuidade, se calhar por grande à vontade, não sei. Que foi, estando cansado em regime de comunhão de bens, ter vendido a empresa à mulher. Olha, até eu sei. Bom, O que é que isso significa? Ele continua a ser dono da empresa, responsável pela empresa. Assim como é pelas dívidas, é pelos lucros. Pronto. Ou seja, o responsável das suspeições, eu penso que foi, sobretudo, Luís Montenegro, das suspeições sobre Luís Montenegro. Agora, penso que, neste momento, depois de ter havido umas eleições sobre isto, o resultado das eleições ter sido o que foi. As próprias sondagens dão-no a ganhar outra vez, não é? Portanto, eu não vejo grande espaço para a oposição poder voltar a explorar o assunto. A não ser que apareça aí debaixo de uma pedra qualquer ilícito, que pronto, aí tudo bem, o processo pode haver novas suspeitas, não sei. David, queria-te ouvir um bocadinho sobre isto também, e em especial também sobre os alvos na declaração do Primeiro-Ministro, porque ele tinha alvos, recados. Sim, tem sempre. Não, neste caso, já só uma pequena nota em relação ao que disse a São José. Ele, quando fala dessa vez na proposta dessa moção de censura, julgo que foi na casa do Chega, já não tenho a certeza. Foi na primeira. Não tenho a certeza, mas já se sabia da Spinum Viva. Não se pode dizer que não se sabia da Spinum Viva. Não se sabia qual era o objeto no seu conjunto da Spinum Viva. Não, já se sabia. Na primeira moção de censura, já se sabia, quando ele chega lá a falar das propriedades da família que herdou, e já se sabia da empresa. Ele não fala da Spinum Viva dessa vez. É na segunda moção de censura que ele fala.
Porque a questão foi que a notícia foi colocada algo errada no espaço público, porque estávamos a falar na Sim, altura sim. da lei dos solos. Exatamente. Sim. E olhou-se, porque a empresa era a mesma. A empresa era a mesma e sabia-se da empresa. pensava Achava-se era que o objeto era só a Exato. gestão dos imóveis. E era depois mais havia coisas. também o lado da Sim, mas consultoria. nesta dimensão, Pronto. ele só fala dela depois. Mas a sensação que passa é que quando a São José está a dizer isso é que ele tentou, digamos assim, esconder, pelo menos foi assim que interpretei, a questão da Spinum Viva, quando já se sabia que havia a Spinum Viva. Não se conhecia era o objeto. Esta dimensão de questão não era sabida na primeira moção de censura. Pronto, há esse lado e há o lado, de facto, Montenegro nessa altura deu de facto a conhecer tudo aquilo que tinham sido as suas heranças e tudo mais, até desafiou, disse que a partir de agora só dava esclarecimentos a quem fosse tão transparente como ele, sendo que nessa altura desconhecia-se de facto o lado, portanto, da consultoria e em particular o facto de, já como primeiro-ministro e ainda titular da empresa, haver avanças pagas àquela empresa da esfera familiar que, ou melhor, que na altura era empresa familiar e que agora pode-se dizer que é da esfera familiar de Montenegro, porque já não é uma empresa filhos, familiar, não é? porque já não é dele, mas é da sua esfera familiar. Uma outra nota, de facto, e aí diria que eu nem concordo com a São José também numa outra coisa, que é quando diz que se houver novos factos, isto até poderá voltar a aparecer. Aquilo que a Justiça nos tem habituado é que isto pode voltar a aparecer sem se conhecer nada de novo. Foi o que aconteceu com Pedro Nuno Santos. Sim, mas isso não é normal. Eu estou a dizer que de um ponto de vista Certo. sério, Pronto. só conseguirem acusá-lo de um ilícito, de Isso uma não- ilegalidade, é que pode haver um processo. Quer dizer, agora estarem a escafujar nisto mais já é impossível. Pronto, com Pedro Nuno Santos aconteceu precisamente isso que a São José está agora a dizer que... Mas aconteceu supostamente- mal. Isso é evidente. Pronto. Acho que é isso que eu estou a querer dizer. Aconteceu mal, mas Parece-me- não é sinónimo que não possa voltar a acontecer. O que eu disse é que não deve acontecer. Pode voltar a acontecer porque foi isso que aconteceu com Pedro Nuno Santos. Reabriram, ou seja, foi aberta uma averiguação preventiva na altura para equilibrar a contenda eleitoral e, portanto, sem que fosse conhecido um único facto novo e sem que nada tivesse mudado, e foi logo encerrado a seguir. E, portanto, eu com isto estou a querer dizer é que Campanha. foi em campanha. E, portanto, o que eu quero dizer é que, face ao historial, não me espantaria que um dia volte a aparecer uma nova averiguação, a este caso ou a outro qualquer, mesmo sem sendo conhecidos factos novos, porque tem sido essa a jurisprudência da atuação do Ministério Público. Ora, em relação àquilo que me perguntas em particular sobre os alvos do Primeiro-Ministro, nós também não os podemos ver como novos, porque, seja do lado do Primeiro-Ministro, seja de figuras relevantes do PSD, como desde logo Hugo Soares, que é a pessoa mais próxima politicamente do Primeiro-Ministro, já foram sendo dadas estas dicas, se quisermos assim, de que, uma vez resolvido este processo, os alvos seriam, de facto, por um lado, a atuação da Justiça, não é? Seja com as fugas de informação, seja pela forma como as diligências foram feitas e, em particular, no caso da comunicação social, por haver, digamos assim, esta promiscuidade ou esta proximidade, depois depende da interpretação de cada um, entre aquilo que é o Ministério Público, a Procuradoria-Geral e aquilo que é o jornalismo e alguns jornalistas e alguns órgãos de comunicação social em particular. E, portanto, esta crítica que Montenegro faz, no fundo, é dizer de que também não é novo quando ele diz porque o povo é que conduz a política. Basicamente o que ele estava a dizer foi aquilo que foi sendo dito desde as eleições e desde o resultado das eleições, que deu uma maioria reforçada à AD face àquilo que tinha, que é a questão ética estava resolvida com o ato eleitoral, não é? E, portanto, tudo o resto foram sendo criações do Ministério Público, em conluio com alguns jornalistas e alguns meios de comunicação social que foram mantendo, e de alguns partidos que depois também fizeram política com isso. Eu estou aqui a pôr-me do lado daquilo que é o argumentário do Primeiro-Ministro. E, portanto, estes alvos que ele ontem enunciou não foram novos e esta narrativa não foi nova. Talvez agora se tenha visto essa narrativa de forma mais consolidada, porque a partir do momento em que há o arquivamento, não é? Ele está numa posição de força, o Primeiro-Ministro, para de facto fazer esta leitura. E é a leitura de que nós ganhámos as eleições, portanto, tudo o que estava para trás, as questões éticas e as dúvidas
legais sobre este processo não faziam sentido. E, portanto, os alvos de Montenegro a mim não me surpreenderam que ele o tenha feito e, sinceramente, não vi nada de muito novo na declaração que ele ontem fez. Esta semana nós publicámos uma sondagem presidencial que dá André Ventura à frente, seguido de muito perto por vários outros candidatos, mas havia uma boa notícia para Marcos Mendes, é que ele era o único, ou era o mais provável vencedor da segunda volta, mas Marcos Mendes teve outra questão esta semana que lhe complicou a vida, com a divulgação dos rendimentos do candidato presidencial, que incluem 700 mil euros nos últimos anos na qualidade de consultor. Os adversários pediram a divulgação da lista dos clientes, isto faz lembrar um bocadinho a Spin Viva, porque se trata de uma empresa familiar através da qual o dinheiro foi recebido. Marcos Mendes disse que divulgaria os nomes se tivesse autorização da parte dos clientes. Filipe, eu pergunto duas coisas. Uma é o que é que está aqui em causa realmente, e outra é de que modo é que isto pode interferir com a campanha do candidato que lá está, é o mais bem colocado para vir a ser presidente à segunda volta. Acho que já respondeste aí quando falaste de onde é que já vimos isto, não é? E de facto Luís Marcos Mendes pode, enfim, tendo um estilo diferente, mas pode tomar bastantes notas sobre o caso Spin Viva, porque há muitas coisas que, não sendo a mesma coisa, há muitas coisas em que roça, enfim, em que dá para encontrar semelhanças. O que é que está aqui em causa? Estamos a falar de rendimentos do candidato presidencial, no caso, todos relacionados com uma grande sociedade da praça, a Abreu Advogados. Entre 2023 e 2024, Marcos Mendes ganhou cerca de 700 mil euros nesse trabalho como consultor externo, sendo o que é isto do consultor externo? Basicamente, olha, até pode servir de facto em benefício do próprio, mas ele que desde a primeira hora se apresenta como um fazedor de pontes, aqui de facto este cargo de consultor externo era fazer pontes entre clientes, entre outros negócios, entre clientes e o setor e o Estado, enfim. Ontem o meu filho ficou impressionado e disse: mãe, o que é que faz exatamente o consultor? Porque se ganha muito bem. Exato. Aqui ele beneficia de facto também da notoriedade que ele tinha. E então, por isso mesmo, é que é importante perceber. Enfim, há aqui várias questões, desde logo o sigilo profissional e as questões do sigilo relacionado com os negócios. Mas temos um imbróglio, porque como é que nós conseguimos averiguar potenciais conflitos de interesses se não soubermos quem são de facto, ou quem foram os clientes potenciais a quem Marcos Mendes prestou serviço, fez pontes. Esta coisa densifica quando o candidato, enfim, perante isto, não vai respondendo quando são feitas perguntas. De resto, foi confrontado uma vez porque no site da Abreu Advogados falava que ele fazia parte do Angola Desk e, portanto, relacionado com Angola. Sobre Angola, ele tem sido um pouco mais claro e a tentar mostrar que não tem interesses no país, mas a própria Sociedade de Advogados, quando a polémica escalou, tirou do site essa referência, o que vem ainda a alimentar. Já se devia saber que em 2025 que nada do que vai para a internet se apaga para sempre. Se apaga de todo. E depois, quando vai ao Observador e é confrontado com estas coisas, as respostas e a linguagem corporal do candidato e o modo como ele encara as coisas, nota-se que há alguma tensão nele. Mesmo quando se fala, e hoje isso vem bem retratado, esta quinta-feira, também na crónica do João Miguel Tavares, no Público. Quando é questionado sobre uma empresa da qual ele foi sócio, e que esteve envolvida numa operação lá atrás, judicial. Uma sociedade de advogados com Miguel. Com Miguel Macedo. Não era uma sociedade de advogados, era uma empresa também de consultoria, que era JMF Consulting. Sim. E quando Marcos Mendes é questionado sobre isso no Observador, uma empresa que esteve envolvida num caso de uma operação da justiça, e a primeira resposta que ele tem é: mas qual empresa? A desconversar. E depois alguém fala nos vistos gold e ele sabe, já de repente soube qual era, mas isto não tem a ver com vistos gold, ou seja, primeiro não sabia qual era a empresa, mas depois já sabia que não tinha, ou seja, ele não sabia qual era a empresa, mas já sabia que não tinha que ver com o tema, né? Enfim. Penso rápido. Estas coisas deixam aqui margem para
Claro, e levando agora para a segunda parte da tua pergunta, para que a oposição explore as suas fragilidades. Quer dizer, Cisa Vieira, no Bloco Central do Expresso, Pedro Cisa Vieira, dizia que criaram agora uma campanha negra porque Marcos Mendes está à frente. É campanha eleitoral. Quer dizer, é tão simples quanto isto. Se ele sai ou não prejudicado, é agora aquilo que vamos tentar perceber. Será que a Spinum Viva faz doutrina? Será que os portugueses querem... Não é querem só não saber. Viva, Filipe. Nós já tínhamos tido o caso de Miguel Albuquerque na Madeira, não é? Que ganhou as eleições, Exato. apesar Sim, mas no do caso da processo empresa, judicial. só uma coisa em relação à empresa, porque destruiu-se de alguma maneira uma carreira política a Miguel Macedo, não é? De alguma maneira, completamente. Pronto, e de forma Eu não sei se aparentemente vocês completamente têm- Eu infundada. não sei se vocês têm memória, mas Miguel Macedo, na altura, poderia ter sido um putativo candidato a líder. Naquela época. Ele era secretário-geral e tinha... Era um dos nomes Ministro da fortes Administração Interna. era um dos nomes fortes do governo de Passos Coelho, mas de facto, aparentemente, destruiu-se uma carreira política de forma infundada, portanto aí, agora o que eu percebi do caso nesta questão de Marcos Mendes é que ele estaria disponível para revelar a lista de clientes ou os clientes da sua empresa familiar, a empresa essa que foi dissolvida quando ele agora se apresentou como candidato. E, obviamente, mediante a autorização dos clientes, que foi aí é um procedimento e em tudo idêntico àquilo que fez Luís Montenegro, se quisermos. A questão é do sigilo profissional na outra parte de do onde Abreu. Nesse caso de 2016, eu lembro-me que acompanhei o caso. Aliás, quando o caso estourou, Marcos Mendes estava em Angola, em Luanda, a dar aulas. Em 2016, não, porque Miguel Macedo saiu do governo, em 2016 já era governo do PS. Isso já era Sócrates. Então, quando é, já Sócrates, pronto, não, então não Costa. interessa, Sim. não interessa, Já era Costa, anterior, desculpa, é anterior. Já era Estou a dizer mal a Geringonça. data. Mas eu sei que na altura Marcos Mendes estava em Luanda e eu falei com ele e tivemos até declarações dele sobre o assunto, creio eu. E ele nessa altura foi mencionado, mas nunca foi constituído, quer dizer, a ligação era porque era sócio de Miguel Macedo. Quem foi de facto politicamente assassinado por esse caso foi Miguel Macedo. Sim. Sim. Mas agora, e para rematar, a campanha está na praça, os candidatos estão, obviamente, a aproveitar esta fragilidade, mas quando o David aqui fala de que, de facto, Marcos Mendes mostrou disponível para divulgar quais são os candidatos, mas porquê é que não divulga logo? Os candidatos, os clientes? Não, aí provavelmente Ou seja, tem de pedir tem que pedir- autorização. Tem, acho que Mas tem que pedir a questão é, autorização. quando esta coisa, mas não deixa arrastar esta coisa. É assim, os clientes, sabe-se que da empresa dele, aquilo era muito também, por exemplo, pelo faturar à SIC, o comentariado e o trabalho que fazia na empresa. Já logo não tinha muitos mais clientes, etc. Só que isto vai adensar, como nós já percebemos. E Miguel Morgado também já lembrou na SIC o caso de Cavaco. E que Marcos Mendes também acompanhou de perto porque também estava envolvido na campanha. Mas Cavaco, que estava com resultados na ordem dos 65%, quando instalou o caso do BPN, aquilo começou a descambar. Claro que ganhou na mesma, as eleições, etc. Mas, ou seja, tem efetivamente impacto. Estas coisas podem ter impacto. Estamos a falar do BPN, também estamos a falar de uma coisa, enfim, maior. Mas agora, o candidato vai ter de tentar ser mais transparente, porque, e nós também temos, nós todos os países temos aqui um problema, que é, nestas questões, como é que nós podemos ver se existem ou não existem conflitos de interesses? É assim, confiar cegamente já percebemos que não podemos fazer. Mas também, quer dizer, as pessoas estão nos negócios, existem segredos, de facto, juridicamente protegidos, como é que se contornam essas coisas? Isso é uma boa questão. Sim, e sem alienar certas pessoas de poderem chegar ao poder. não é? Claro. Bom, eu, se me permitem, passo para a questão da GAV que referi ao início. Falo da declaração do Ministro da Educação sobre os pobres e a utilização de serviços públicos. As palavras de Fernando Alexandre caíram muito mal, valeram-lhe várias e fortes críticas. Como é que interpretaste as afirmações do Ministro São José, uma vez que não foram propriamente palavras que esperássemos, pelo menos eu não esperava ouvir da boca dele? Achas que se explicou mal? Eu acho que ele teve um problema de linguagem. Não é explicar-se mal, explicou-se mal, claro, porque depois explicou-se bem a seguir, não é? Ele faz uma intervenção em que tenta dizer que quer, ou seja, ele defende um outro modelo de organização das residências universitárias.
que os bolseiros possam ter também apoio à renda em quartos privados, alugados, e que outros não bolseiros possam ter acesso a residências universitárias. Discutiu esse modelo com os responsáveis universitários e dos politécnicos, não concordaram e, portanto, ele saiu vencido, mas estava a apresentar essa sua posição. E, de facto, quando estava a apresentar, eu estive a ouvir a declaração, ele diz coisas que parecem ligeiramente é apelido, não é? Que são discriminatórias. Ele fala num tom e numa forma. Pode ter sido um improviso, com certeza. Ele depois vai-se justificar e explicar, e explicou a coisa bem explicada, que estava a falar de quem gera as residências universitárias, que não investe, porque é só para bolseiros. Mas ele revelou, de facto, uma falta de cuidado na linguagem, que não é só ele. Ele a mim admirou mais porque ele é uma pessoa normalmente muito polida a falar. Sim. Muito cuidadosa. Por isso é que eu disse que não esperava. Muito cuidada no que diz e no tom com que fala. Mas, quer dizer, neste governo há outros ministros que já têm também falado, não é que tenham dito assim propriamente disparates ou coisas horríveis, não é isso, é que às vezes falam num tom, de um modo e com um vocabulário que é de confrontação, que é discriminatório, e isso é prejudicial à imagem do governo, não é? Agora que Fernando Alexandre teve um mau dia, teve um mau momento, não sei se estava cansado, pronto, nem todos somos perfeitos sempre. E ele, naquela intervenção, deu uma imagem que chocou, não é? Que chocou. Pronto, vai retratar-se, vai explicar. Acho que o problema está sanado. Isso não evita que eu pense que o governo devia cuidar com muito mais zelo da forma como comunica e como os ministros, por vezes, ministros e ministras, por vezes falam, porque só os beneficiaria. Guardei uns minutos finais para a Lei da Nacionalidade, que na segunda-feira viu 4 normas serem chumbadas pela avaliação preventiva do Tribunal Constitucional. David, que futuro agora para esta lei? Eu acho que esta lei vai ter um futuro e já foi sendo isso que foi sendo dito pelos responsáveis do PSD e até do Governo, que é um bocadinho como a lei de estrangeiros, que depois de ser mandada para trás, digamos assim, pelo Tribunal Constitucional, o Governo, e em particular neste caso também as bancadas que suportam o Governo, digamos assim, ajustaram os decretos àquilo para que ficassem em conformidade com a Constituição. E, portanto, eu acho que agora não poderá haver nada muito distinto. Aparentemente, considera-se que não será difícil na interpretação dos responsáveis do PSD e do Governo. Aquilo que foi declarado inconstitucional não era o essencial da legislação que se pretende aprovar. Eu tenho dúvidas, pelo menos na questão da perda da nacionalidade, porque foi uma parte muito relevante para o PSD e o Governo conseguir o apoio do Chega. E, portanto, a menos que agora possam abdicar, por exemplo, da questão da perda da nacionalidade e tentar agora renegociar com o PS, porque também houve negociações com o PS, mas agora sim com um real objetivo de aprovar com o PS, digamos assim, aprovar ao centro a legislação, acho que na questão da perda da nacionalidade também não me parece que essa parte fosse despicienda. E tanto não era que logo foi separado, não é? Foi separado em 2 decretos, precisamente por se considerar a perda da nacionalidade, portanto aquela alteração ao Código Penal era mais difícil de aprovar. E, portanto, o que eu acho que vai acontecer vai haver ajustes para, na lei da nacionalidade, sanar os problemas que tem, e acho que aí, de facto, não será assim tão difícil. Na questão da perda da nacionalidade tenho muito mais dúvidas. Mas isso pode ser determinante para o resto da lei, não é? Pode ser determinante para o resto da lei na medida de haver ou não parceiros para aprovar. Sim. Mas também podemos fazer uma coisa, pode-se fazer uma coisa que é aprovar, sanar os problemas que há a sanar na parte da lei da nacionalidade, mesmo que alienando o Chega e, portanto, fazendo uma aproximação ao PS, e na questão da perda da nacionalidade aí é que eu tenho mais dúvidas. Ou seja, eu na parte da lei da nacionalidade não tenho dúvidas que será relativamente simples de se encontrar uma solução e de se aprovar a legislação, as alterações à legislação. Na parte da perda da nacionalidade tenho muitas dúvidas sobre como é que isso pode ser feito.
Filipe, e atendendo aos prazos que é preciso cumprir, à pausa do Parlamento, às eleições de 18 de janeiro e 8 de fevereiro, ao que tudo indica, achas que ainda será Marcelo a pronunciar sobre esta nova lei? Dificilmente, mas quer dizer, ninguém ao dia de hoje consegue dizer isto, mas é aquela coisa, isto agora mete-se o Natal, a passagem de ano, e enfim, e depois de uma campanha presidencial. O Carnaval, portanto é tudo a ajudar. O que é que acontece? E o Presidente já declarou que depois do dia 18 de janeiro, não é que é as eleições, que não toma posições públicas. E, portanto, tendo em conta este contrarrelógio, é muito difícil que isto caia nas mãos de Marcelo, porque, como dizia o David, daquilo que fomos apurando, enfim, no limite aquilo que o PSD vai fazer é deixar cair as normas que foram consideradas inconstitucionais e confirmar o resto do diploma. Problema. Com quem? Pois. Porque tenha sido por conveniência ou por convicção, que eu acredito que tenha as duas coisas, mas talvez até mais por conveniência, a questão da perda da nacionalidade foi pedra de toque para o Chega. E nós assistimos, eu em particular assisti a todo o desenrolar das negociações, seja com o PS, seja depois na reta final com o Chega, para esta lei, e nem foi até à última, aquilo foi sendo protelado ao máximo dos máximos para se tentar negociar, e portanto agora, com uma janela tão curta, não caberá a Marcelo. O que é que o PSD vai fazer? Eu acho que aqui, deixando cair efetivamente a perda da nacionalidade, há algum chão comum para poder voltar a conversar com o PS. Ok. Pelo historial, pelo Tribunal Constitucional ter dado razão, e atenção, ok, já não está lá, por exemplo, o antigo vice-presidente do Tribunal Constitucional, o Gonçalo Almeida Ribeiro, o que foi mais duro quando foi a lei de estrangeiros. Mas, de qualquer das formas, existem ainda, neste momento, juízes no TC que foram indicados pelo PSD, pela direita, e estas decisões foram tomadas de forma unânime. Só uma norma é que não foi, e foi por um dos juízes do plenário do TC. E, portanto, o PSD também não pode, ou seja, ficar de alguma forma fragilizado se agora quisesse, de facto, ter uma atitude de não interessa o que o Tribunal Constitucional disse, vamos lá confirmar a lei, porque nós temos deputados suficientes para confirmar estes decretos. E, portanto, tendo em atenção ao que o Tribunal Constitucional disse, que de resto o PSD vem dizer, o essencial da lei está garantido, é uma vitória. Não, é uma vitória, é uma derrota. O PS conseguiu fazer isto como deve ser. É uma vitória do PS, ponto final. Não é uma vitória do Governo, até porque a lei nem sequer vai entrar em... Sabe-se lá quando é que esta lei vai entrar em vigor. Portanto, sim, se quiserem dar um sinal ao país que se estão a afastar do Chega e que de facto falam com todos e que plana à direita e plana à esquerda, agora se calhar, porque eu não vejo como é que o Ventura, que definiu, não vejo, quer dizer, a gente já está habituado às mudanças de opinião do Chega e do seu líder, mas isto era de facto matéria, linha vermelha, perda de nacionalidade tem de acontecer, ele nem sequer queria como sanção acessória, quanto mais. Sim. E portanto, há agora um caminho para fazer, olhar para a esquerda, assim se entendam, acho eu. Peço-vos agora que partilhem o vosso último público e notório do ano e que sejam rápidos. São José. Pois eu recomendo a leitura do Pedro Pimpão, novo presidente da Associação Nacional de Municípios, numa entrevista ao público hoje, põe em causa, admite, abre a porta a que seja retirado o referendo à regionalização da Constituição. Eu acho graça, porque é mais uma porta de abertura para haver uma revisão da Constituição. Eu sei que aquele referendo, eu acompanhei essa revisão constitucional e foi um dos temas que se percebia logo que aquilo está feito de uma forma, com uma tal relojoaria, que queria que nunca mais houvesse regionalização em Portugal, e foi uma das grandes vitórias, aliás, do então líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa. Foi conseguir pôr aquilo na Constituição naqueles termos. Como ter finalmente introduzido o referendo em geral, mas nomeadamente para a regionalização. E, portanto, penso que pode ser mais uma porta de abertura para a tão falada revisão da Constituição, que tem se tornado num tema muito falado por vários motivos, agora é mais um motivo. David. O Marcelo Rebelo de Sousa foi operado e regressou esta semana pós-operatório a fazer uma marcelice, basicamente, porque
veio dizer aqui que espera, no fundo aqui, lançar uma candidatura presidencial de Durão Barroso para daqui a 10 anos. E a forma como o fez, portanto, de forma indireta, dizendo que não há duas sem três, portanto, já foi Primeiro-Ministro, já foi Presidente da Comissão Europeia, a terceira seria ser Presidente da República, e no fundo, para mim, pelo menos depois, é uma maneira de, ele diz aquilo de forma, o Presidente da República diz isto de forma a que cada um possa tirar diferentes ilações e fazer interpretações diversas. Mas eu acho que aqui estava também uma espécie de avaliação negativa daquele que é o leque de candidatos à Presidência da República nestas eleições, como que dizendo isto é que era um bom candidato a Presidente da República, mas a forma como encontra para o fazer depois não faz sentido nenhum, porque daqui a 10 anos, na campanha presidencial, Durão Barroso teria 79, e ele faria 80 anos em março, que seria o mês da tomada de posse como Presidente da República. Portanto, ele tomaria posse com 80, eu agora não sei o dia ao certo, mas normalmente a posse é dia 9, e se ele não tivesse já os 80, estaria há dias de completar 80 anos. E, portanto, Marcelo, não sei se há aqui também uma ideia de mudança de regime, agora que se fala muito da mudança de regime, por lado do Ventura, e aqui Durão podia ser Barroso faz anos a 23 de março, portanto 23. teria dias... É 15 dias. Estaria ali e portanto não sei se é uma mudança de regime, quer de facto com o envelhecimento da população e há cada vez menos jovens, vamos apostar numa gerontocracia. Será Ou isso? então não sei, acredita fica que a o dúvida. próximo presidente dure 10 anos. Não, ele diz daqui a pode 10 ser. anos, porque normalmente depois nós sabemos que normalmente cumprem-se 2 mandatos e, portanto, Durão Barroso, por outro lado, sairia de Belém com 90 anos. Se isto não é gerontocracia, e já agora vamos nos lembrar do exemplo que foi dado por Joe Biden, se calhar é preciso ter cuidado com este Mas tipo de olha ideias. que Filipe, Lula da Silva tem 80 anos e está ali para as curvas. Não sei, pois, mas eu não quero ter com isto um discurso idadista, mas pronto, Vá lá, aproxima-se daquilo que é uma não gerontocracia vamos- nos livros de ciência política. não não é? vamos transformar isto numa discussão, porque nós já estamos a queimar o tempo. Mas então, porque é Natal, se alguém ainda estiver à procura de presentes quando ouvir este programa, enfim, e se quiser encontrar perguntas naturalmente sobre Durão Barroso, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, o PSD decidiu investir numa linha de merchandising e, nomeadamente, um jogo de tabuleiro. Existe neste momento, para quem quiser comprar, não estou aqui a fazer publicidade, mas acho bastante caricato, um partido fazer merchandising com um jogo de tabuleiro que se chama PSD em Ação. São mais de 150 perguntas e desafios sobre a história, os líderes das conquistas. De certeza absoluta que não se verá a palavra Spinum Viva em todo aquele jogo. Mas enfim, se quiserem dar às crianças neste Natal um jogo de tabuleiro do comboio do PSD em ação, enfim, Luís Montenegro ficará agradecido. Por acaso, acho que é até uma ideia engraçada. E de certeza que vai haver perguntas sobre o Sá Carneiro, isso é garantido. Obrigada a todos por nos terem acompanhado. Obrigada a São José, David, Filipe. Resta-nos desejar um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. Voltamos em 2026. Boas festas. Até 2026. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.